E aí, galera, tudo bem? Como é que você tá? Olha só, tô aqui na chácara com a minha família e acordei cedo, tá todo mundo dormindo ainda, e eu decidi, ah, por que não aproveitar esse silêncio, só o barulho dos pássaros, e gravar um vídeo para essa galera? Pensei e decidi, vamos falar hoje sobre alongamento. Não, vamos falar sobre alongamento muscular. As diferentes maneiras de se alongar, as maneiras mais eficazes, as maneiras menos eficazes. Existem maneiras diferentes de alongar? Sim, e você vai saber tudo. Eu vou te explicar tudo sobre alongamento nesse vídeo, tá certo? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, sou Bruno Henrique, sou um fisioterapeuta e eu ensino as pessoas a se livrarem das suas dores de maneira simples e eficaz. Então, antes de mais nada, segue aqui o perfil para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui para você, tá certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre alongamento muscular. Então, ó, quando a gente fala sobre alongamento muscular, você precisa entender que o músculo ele tem fibras elásticas. Não são fibras elásticas, são fibras com capacidade elástica, ou seja, elas conseguem ter uma capacidade de se alongar, mas também conseguem contrair na hora de gerar um movimento que qualquer que seja. Então, eu quero movimentar aqui, dobrar meu cotovelo. O músculo responsável por fazer isso, ele contrai e quando ele contrai, ele diminui a distância do ponto A com o ponto B. E isso faz o movimento acontecer. E existe também a possibilidade, então, da gente devolver esse movimento. Então, tem um estado de músculo relaxado, tem um estado de músculo contraído e tem um estado que o músculo não está relaxado, mas ele também não está contraído, ou seja, ele está alongado, certo? Então, para você entender é o seguinte, um músculo, ele é constituído de feixes de fibras musculares. Então, se a gente pegar um músculo grandão e a gente for dividir ele, ele tem vários feixes, onde cada feixe existem várias fibras musculares. Vou explicar isso melhor para você. Imagina que a gente pega então um elástico. Esse elástico seria uma fibra muscular que tem uma capacidade elástica e de contração. Se a gente juntar então vários desses elásticos, a gente vai formar um feixe de elásticos, beleza? Agora, se a gente juntar vários desses feixes de elásticos, então a gente vai ter um músculo. Então o músculo é composto por vários feixes e os feixes compostos por várias fibras musculares, tá? Primeiro conceito que eu preciso te explicar para falar sobre alongamento é o seguinte: essas fibras musculares, quando a gente vai lá para um dos elásticos, dentro de cada feixe, onde tem as fibras musculares, existe uma fibra que ela é diferente. Uma ou mais, mas basicamente uma fibra que ela é diferente. Essa fibra a gente chama de fuso neuromuscular. O que é isso? É basicamente um sensor. Então existe uma dessas fibras, um desses elásticos, que ele é um sensor. E ele está lá para evitar que o músculo se machuque. Então, toda vez que o músculo vai fazer uma contração muito vigorosa, muito forte, e isso vai acabar lesionando esse músculo, esse fuso neuromuscular, esse sensor, ele ativa. Ele ativa e tira o músculo daquela posição. Então, no nosso caso aqui que a gente está falando, tem uma contração muscular muito forte, muito vigorosa. Essa contração foi tão forte que o músculo vai se machucar. O fuso neuromuscular então vai lá e fala assim: desliga esse músculo, manda uma informação direta para o nosso sistema nervoso central e fala assim: tira esse músculo dessa posição, porque senão ele vai se machucar. Quer ver um exemplo claro? Você já viu aquelas videocassetadas, aqueles vídeos engraçados? O cara tá lá, todo romântico, no dia do casamento, ele pega a noiva no colo e vai na beirada do mar, onde as ondas estão estourando. E ele segura no colo e roda, e vai para cá, e vai para lá, e simplesmente, do nada, ele larga a noiva no chão, e normalmente ele tá ali onde a onda tá estourando, e aí a onda vem e meleca tudo, vestido da noiva. Ou seja, ele obviamente não fez aquilo porque ele queria. E se tivesse dado tempo, ele teria soltado ela no chão, tipo, desce, porque eu não tô mais aguentando. Por que ele simplesmente solta ela no chão? Não é sacanagem. Aconteceu o seguinte, ele tava fazendo uma força tão grande para segurar a noiva ali, uma força mais do que o músculo estava capaz de aguentar. Ou até o músculo estava aguentando, mas chegou uma hora que ele não aguentava mais. E aí, para sair na foto, para sair na filmagem, o noivo continua. Não, eu aguento, só mais um pouquinho. Agora,
A hora que o fuso dispara no sentido de vai machucar esse músculo, não tem como pensar, é um reflexo. Desliga e aí a noiva se espatifa no chão. E agora você conseguiu entender, não era sacanagem do cara, é o fuso neuromuscular ativando. Da mesma maneira, esse fuso trabalha quando a gente coloca o músculo numa posição de estresse de alongamento muito grande. Então, quando o músculo vai estirar, estirar a ponto de vai machucar, vai romper as fibras, de tanto que estirou, vai romper as fibras, o fuso também informa o nosso sistema nervoso central e tira você daquela posição. Da mesma maneira que o noivo com a noiva lá, só que agora em uma posição de estresse, de alongamento. Já deve ter passado por isso, talvez. Acho que um exemplo claro é você está andando, de alguma maneira você bate o dedão em algum lugar. E esse dedão enrosca, sei lá, no batente da porta, por exemplo. E aí isso gera um alongamento tão grande que você dá um jeito de se torcer todo para sair daquela posição. Por quê? O músculo vai tirar o músculo, desculpa, o fuso vai dar uma informação de tira esse músculo dessa posição. E aí você simplesmente sai daquela posição, você dá um jeito de sair daquela posição. Que é para você não se machucar, você não ter rompimento das fibras musculares, daqueles elásticos lá que a gente estava conversando, tá certo? Então, isso é reflexo de defesa. E eu te contei tudo isso, eu te dei essa volta toda para dizer o seguinte: quando a gente vai alongar, a gente precisa levar em consideração o fuso neuromuscular. Então, a gente vai colocar o músculo em uma posição de alongamento, uma posição de estiramento, porque se a gente não colocar o músculo em uma posição de estiramento, a gente não está alongando, tá certo? Então, quando a gente vai colocar em uma posição de estiramento, a gente precisa levar em conta o fuso neuromuscular, porque senão ele vai te tirar daquela posição e ele não vai deixar o músculo relaxar o suficiente, vamos chamar assim, para você conseguir gerar uma neuroplasticidade nesse músculo. Calma, eu sei, usei um termo difícil, mas eu vou te explicar tudo, tá certo? Então, vamos guardar essa informação do fuso numa caixinha, que a gente já vai usá-la. Agora vamos falar o seguinte: toda vez que a gente vai alongar o músculo, a gente precisa então gerar um estresse, no sentido de afastar o ponto A do ponto B, ou seja, o ponto onde o músculo nasce e onde ele vai terminar. Tecnicamente, a gente chama isso de a origem do músculo e a inserção do músculo. A gente vai afastar esses pontos, ok? Quando a gente vai afastar esses pontos, e aí você levou a isso, se você simplesmente levar até um ponto onde o músculo suporta sem grandes dificuldades, acredite em mim, dificilmente você vai gerar um alongamento nesse músculo. Por quê? Nessa hora entra a história da neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade, no caso, como a gente está falando do músculo, a gente está a capacidade do músculo de mudar a sua fisiologia, mudar a sua anatomia, mudar o jeito com que ele está naquele momento, o jeito que ele foi feito, vamos chamar assim. Certo? Não é exatamente foi feito, porque o músculo é um tecido adaptável. Por exemplo, você vai para academia, treina, o músculo desenvolve. Você deixou de treinar, o músculo vai retrair. Por quê? Porque o músculo é um tecido adaptável, certo? Então, a gente quer readaptar esse músculo para que numa situação de repouso, onde ele está parado, o ponto de origem e o ponto de inserção estejam mais distantes um do outro. Se isso aconteceu, a gente gerou um alongamento desse músculo, tá certo? Como que a gente faz isso então? A gente põe o músculo em situação de alongamento. Só que, se você não gerar um estresse nesse músculo e só ficar numa posição em que seja confortável, você não vai mudar a neuroplasticidade dele. Ou seja, você não vai, no final de todo o exercício, no final de todo o alongamento, o ponto de origem e o ponto de inserção vão estar de igual maneira na mesma distância. Então, para que no final de um programa de alongamento o ponto de origem e inserção estejam mais distantes um do outro, a gente precisa gerar esse estresse de alongamento. Tá certo? Bom, e nessa história entra lá o fuso neuromuscular. Na hora que a gente vai, então, gerar um alongamento, se a gente simplesmente for lá e vrau, com tudo, o fuso neuromuscular vai disparar e não vai deixar isso acontecer. É por isso que o alongamento precisa de tempo. Então eu já vou te contar uma coisa. Depois a gente vai falar mais tecnicamente sobre o alongamento propriamente dito.
dito. Mas eu já vou te contar uma coisa. Quando você vai fazer aquele alongamento clássico de simplesmente puxar o músculo e sustentar, sabe aquele alongamento que você vê, sei lá, aqueles atletas de final de semana, o cara que só joga bola de domingo, ele vai e põe um pé no degrau lá e alonga e fica lá 10 segundos, deixa eu te contar, não funciona para nada. Por que não funciona? Porque não deu tempo de gerar a plasticidade muscular. Então, para que você tenha essa plasticidade muscular, você precisa ficar pelo menos 45 segundos, sem roubar na contagem, 45 segundos numa posição de alongamento. Numa posição de tirar o músculo, ponto A e ponto B, levar mais longe e manter lá por 45 segundos. Por que isso é importante? Porque no meio disso tem o fuso neuromuscular e ele vai entender o seguinte: tá colocando numa posição de alongamento, o fuso fica atento. Opa, deixa eu ficar alerta aqui, porque pode ser que machuque esse músculo. Tá levando numa posição de estresse, de estiramento, e talvez esse músculo se machuque. E aí você coloca ele na posição de estiramento e mantém. O fuso vai entendendo o seguinte: vai machucar, cuidado que vai machucar. Não, acho que não vai machucar não. Calma, tá tudo bem? Não, músculo, pode relaxar, pode deixar porque não vai machucar. E aí nesse momento o fuso permite que o músculo consiga então sofrer um estresse maior sem uma, digamos assim, uma contração de defesa. Então, você está levando um estiramento e o fuso está gerando informações. Olha o barulho dos passarinhos. É legal, né? Então, voltando. O fuso está mandando informação de, olha, mantém uma mínima contração aí que pode ser que precise, do nada, a gente tirar dessa posição de estiramento. Tá certo? Então, a partir do momento que você mantém ali por pelo menos 45 segundos, o fuso agora consegue entender, não vai machucar. O músculo pode relaxar, pode ir para a posição de alongamento. E aí sim, você mantém lá em 45 segundos, o fuso permitiu, e aí sim você conseguiu efetivamente afastar a origem da inserção. Uf, aí você gerou um alongamento do músculo, tá certo? E aí você precisa manter por 45 segundos. Por que os 45 segundos? Porque antes disso você não vai gerar a plasticidade. Você não vai mudar a fisiologia do músculo, tá certo? E eu já vou te contar outra coisa também. Não é porque você fez isso uma vez, muito bem feito, com tudo que o Bruno tá te orientando, o Bruno tá te ensinando, olha, tem que ficar 45 segundos. Você fez uma vez e pum, o músculo ficou mais alongado. Não é isso que vai acontecer. Para a gente ter um alongamento, a gente precisa ter um programa de alongamento. Então você vai fazer isso 2, 3 vezes por semana, certo? 2, 3 vezes de 45 segundos cada vez, tá bom? Então assim, você parou e colocou o músculo X na posição de alongamento, mantém ele por 45 segundos, descansou, daqui a pouco você fez de novo, descansou, daqui a pouco você fez de novo. Você fez 2, 3 vezes de 45 segundos. Ótimo. Daqui 2 dias você faz de novo. Então você vai fazer isso 2, 3 vezes por semana. Aí sim você está entrando num programa de alongamento. Aí sim você vai conseguir entrar numa mudança da fisiologia do músculo. Tá certo? Vamos lá. Agora eu quero falar para você de quando alongar e quando não alongar. Tá certo? Então, basicamente, o alongamento ele é quase que sempre bem-vindo. Tá? A grosso modo, você vai errar fazendo alongamento muito pouco. Mas tem um erro que é muito importante. Assim, se você está com uma lesão de cunho, de origem neural, pelo amor de Deus, não alonga. Não é isso que você tem que fazer, tá? Assim, já tem vídeo aqui de eu te explicando origens de dor, da onde pode vir a minha dor, de acordo com o sintoma que você está sentindo, de como é a dor, tá? Inclusive, eu abordo a dor de origem neural, dor de origem de nervo. Então, dá uma olhada aqui no canal, dá uma olhada aqui no perfil, que você vai achar esse vídeo. Então, eu não quero me alongar muito nisso, porque só a questão do alongamento a gente vai ficar falando aqui por um bom tempo. Então, não quero entrar muito nisso. Mas, basicamente, é o seguinte, se você tem dores com choques e formigamentos, isso possivelmente está vindo de algum nervo. E aí, se você alongar, tende a piorar muito. Por que isso? Porque o nervo não tem capacidade elástica, assim como o músculo, tá?
Enfim, vou te falar isso. O nervo é o seguinte, imagina uma sanfona mesmo. O nervo, ele fica todo enrugadinho, como uma sanfona, como o fole de uma sanfona. E aí o sanfoneiro, quando ele vai tocar, ele abre e fecha essa sanfona, certo? Então o que acontece com o fole da sanfona? É que ele está todo dobradinho, ele vai se desdobrando até ficar esticado e volta, até ficar esticado e volta. O fole da sanfona, ele não tem uma capacidade elástica. Se o sanfoneiro for abrir até esticar e continuar puxando, vai rasgar o fole. Aquele fole não tem capacidade elástica, mas ele está todo dobradinho. Assim é o nervo. O nervo não tem capacidade elástica, mas ele fica todo enrugadinho. Então, da maneira que você vai esticando isso, você vai alongando, o nervo então ele vai se desenrugando, vamos chamar assim, e aí ele vai ficando na posição toda esticadinha, vamos chamar assim, igual o fole da sanfona. E aí ele volta. Se você tem uma origem neural, uma dor de origem neural, ou seja, esse nervo está em sofrimento, você pega ele e alonga, sendo que o nervo não tem capacidade elástica, tende a piorar muito, tá? Então não vou adentrar muito nesse mundo, porque já tem vídeo falando sobre isso aqui. Mas se você tem dor de origem neural, não alongue. Você tende a piorar muito a sua dor se você fizer isso, tá? Outra situação em que é bom evitar de alongar, se o músculo estiver machucado, certo? Então imagina assim, por algum motivo, você está praticando algum esporte, sei lá, você está andando de patins. Vou pegar um esporte bem pouco comum aqui pra gente não ficar só no futebol. Tá andando de patins. E aí um pé foi para um lado, outro pé foi para o outro, e aí você gerou uma lesão muscular lá na virilha. O que aconteceu então? O músculo sofreu um estiramento, tá certo? Esse músculo já está estirado. Aí você vai colocar esse músculo em posição de alongamento? Não faz sentido. Foi na posição de muito alongamento que esse músculo se machucou, tá certo? Então, nesse momento, isso não é uma contraindicação absoluta, tá? Não é exatamente isso. Mas é bom evitar. É bom evitar. Por que eu digo não é uma contraindicação absoluta? Porque quando a gente tem lesão muscular, e não só em estiramento, por exemplo, sofreu uma pancada, caiu e bateu esse músculo. E esse músculo, então, ele está machucado, ele está com uma contratura. O que é uma contratura muscular? Lembra? O músculo contrai, relaxa, contrai, relaxa. Contratura é o seguinte, um pedacinho desse músculo, ele contraiu e não conseguiu mais relaxar. Então ele fica todo aqui, com uma contratura muscular. Isso é uma lesão muscular. É uma lesão uma lesão mais leve, que vai passar, tá tudo bem, mas não deixa de ser uma lesão muscular, tá certo? E aí você tá com essa contratura, e você decide, poxa, vou alongar, e pega isso que tá com uma contratura, e a tendência é você piorar a lesão, tá? Então, assim, se você pega todas essas duas lesões que eu te disse, a lesão lá da pessoa que bateu e gerou uma contratura, ou a pessoa que caiu de patins e sofreu um estiramento, se você põe um alongamento leve, que eu digo leve começou a sentir o alongamento, parou ali, sem forçar, pode ser que seja bom. Vixe, começou a chuviscar aqui, tive que sair de lá do meio do gramado e vim aqui pra varanda. E ó, não encana com meu óculos, viu? É o óculos escuro, parece que eu meio mascarado, né? Não é isso não, o óculos escurece, aquela lente que escurece com a luminosidade, e aí não tem jeito. Se eu tirar, eu não enxergo direito, e eu vou tropeçar por aí, vai dar errado, tá bom? Não encana com isso. Vamos lá. O alongamento muscular, ele é dividido em dois grandes grupos, vamos chamar assim. Então, existe o alongamento que é o ativo e o alongamento passivo, certo? Nós vamos começar falando do alongamento passivo. Por que isso? Porque esse é o mais clássico, o mais comum, o que boa parte de vocês já viram acontecer. Como que funciona? É você pegar um músculo, colocar na posição de alongamento, seja puxando com uma faixa, ou alguém fazendo isso por você, e simplesmente manter lá. Isso é o alongamento estático. E, vamos lá. Vamos recapitular isso, porque eu confundi. Não é passivo e ativo, não é isso. É estático e dinâmico. Então tem um alongamento que a gente põe o músculo para se alongar de maneira movimentando e uma outra parado, ou seja, estático e dinâmico. Quando a gente movimenta, dinâmico, quando está parado, estático. Então, se alguém vai lá e faz essa posição de alongamento para você, pega você e sai te alongando, seja a perna, seja o braço, seja onde for, qualquer que seja o grupo muscular, e você simplesmente fica passivo olhando para aquilo, passivo sentindo aquele alongamento, então a gente está falando do alongamento estático. Pronto, ficou ali parado naquela posição. E o dinâmico? O dinâmico é quando a gente faz o alongamento e põe movimento associado a isso, tá certo? Como que funciona ele? Ele é um pouco não tão comum assim. Então, imagina só, vou te dar um exemplo. Imagina assim, você deitou de barriga para cima e abraçou uma das duas pernas. Segura atrás de um joelho. E aí você vai trazer o joelho aqui no peito, e aí você vai fazer esse movimento aqui com o joelho. Ó, você vai estender o joelho. Como você trouxe o joelho bem perto do peito, a não ser que você seja uma bailarina muito flexível, você não vai conseguir estender todo o joelho. Aí você vai sentir que alonga toda a região de trás da sua coxa, certo?
Então a gente vai alongar uma cadeia muscular posterior da nossa coxa. Bem, aí você vai então, coloca na posição de alongamento e sai. Coloca na posição de alongamento e sai. Ou seja, você faz isso movimentando, dando movimento enquanto alonga. Como que isso deve acontecer? Você põe na posição de alongamento, segura por 2 a 3 segundos e relaxa. 2 a 3 segundos e relaxa. 2 a 3 segundos e relaxa. Isso, olha só o que eu vou te contar, isso vai ser mais eficaz na hora de você inibir o fuso neuromuscular. Então, até o fuso neuromuscular fala assim, olha, pode deixar esse músculo relaxar. Quando você faz isso de maneira estática, pega o músculo e sai alongando, alongando, alongando e segura, 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 o fuso demora mais a entender que aquilo não vai ser lesivo. Agora, quando você faz esse movimento, coloca lá e volta, coloca lá e volta. O fuso entende isso mais rápido. Portanto, ele vai liberar esse movimento mais rápido. E aí, vai ser um alongamento que vai ser mais eficaz. E, de bônus, menos dolorido. Por que é menos dolorido? Porque você põe na posição de alongamento, mas só segurar 2 a 3 segundos. O outro, lembra, você fica 45 segundos a 1 minuto, no mínimo 45 segundos, até você ter uma eficácia do alongamento. Então, o alongamento dinâmico, ele costuma ser mais eficaz. E dentro do alongamento dinâmico, a gente ainda tem dois grandes grupos, que era aquele que eu estava me confundindo no começo. Que era o seguinte, a gente faz alongamento dinâmico, ativo ou passivo. Então, como que seria o passivo? Alguém vai lá e coloca no alongamento, 1, 2, 3, relaxa. De novo, 1, 2, 3, relaxa. De novo, 1, 2, e assim vai, certo? Alguém faz isso por você. Então, esse é um alongamento dinâmico, porque está movimentando, porém passivo, porque alguém está fazendo isso por você. Agora, e se você faz isso com força do seu próprio músculo? Você faz o alongamento dinâmico, ou seja, movimentando, só que sem ajuda de ninguém, você mesmo se movimenta. Aí é um alongamento dinâmico e ativo. Esse aqui é o padrão ouro. Se você fizer desse jeito, vai ser o que você vai ganhar mais rápido, vai ser o mais eficaz de todos. Por quê? Por causa do fuso neuromuscular. De novo. Então, imagina aqui o seguinte, ó. A gente tem um músculo aqui, o bíceps, que é basicamente responsável por flexionar o cotovelo. E aí tem outro músculo aqui atrás, o músculo lá do tchauzinho, o tríceps, que faz o movimento de estender esse cotovelo, certo? Quando eu quero fazer o movimento, então, de dobrar o meu cotovelo, de flexionar o meu cotovelo, vai sair essa informação, chegar lá no músculo e falar assim, olha, dobra esse cotovelo. Junto com isso, sai uma outra informação que vai chegar no outro músculo e vai mandar o fuso relaxar esse músculo. Fuso neuromuscular, deixa esse músculo mais relaxado possível para que eu consiga dobrar o meu cotovelo. Porque senão vai ficar um músculo brigando com o outro, tá certo? Então, olha, enquanto vem uma informação de contrai aqui, junto com isso vai vir uma informação de relaxa aqui, tá certo? Bom, e aí, quando a gente usa isso para alongamento, tende a ser muito mais eficaz. Voltando lá no nosso exemplo, aquele que você estava deitado de barriga para cima, segurou atrás de um joelho, trouxe um joelho aqui no peito. E aí você vai fazer aquele movimento de chutar, certo? Você vai estender o joelho. Tem um músculo fazendo força aqui na frente para estender o joelho. E o que você vai sentir alongando é o que está aqui atrás. Necessariamente, quando chega a informação para o músculo contrair aqui, vai junto com isso chegar uma informação para o fuso neuromuscular e falar assim, relaxa esse músculo aqui. Ou seja, você vai colocar o músculo na posição de alongamento e o fuso não vai nem precisar entender que aquilo não vai ser lesivo, porque junto com isso já vai chegar a informação para ele, relaxa esse músculo que eu preciso que esse músculo seja relaxado para não atrapalhar o movimento da contração do músculo do outro lado. A isso a gente dá o nome de músculo agonista e antagonista. É o nome técnico, só para falar o músculo que está trabalhando e o músculo contrário a esse movimento que tem que relaxar. Agonista, antagonista. Agonista, antagonista. Então, eu uso um músculo para fazer a força, ou seja, vou colocar no alongamento dinâmico, porque agora eu já sei que é mais eficaz, vou sofrer menos e vou ter mais resultado mais rápido. Coloco isso usando um alongamento ativo e dinâmico. Uso um músculo para relaxar o outro, enquanto faço força no músculo, o outro vai sendo relaxado. Puxa vida, aí a gente acelerou muito o processo de alongamento. Com isso, então, se a gente coloca um programa desse, 2, 3 vezes por semana, e você vai separar 20, 30 minutos do seu dia e fazer programas de alongamento desse jeito, nossa, em pouquíssimas semanas você está muito mais flexível. Vai ser muito mais rápido que você sentar e alguém ficar te empurrando a sua perna para o alto, ou você mesmo ficar puxando e segurar lá por X tempo, X tempo, X tempo. E agora você já sabe também que quanto mais flexível, mais fácil é para a articulação se movimentar, portanto, menor o risco de se machucar. Tá certo? Só para lembrar, 2 horas, pelo menos 2 horas de distância de intervalo entre a prática do alongamento, do ganho de flexibilidade, que a gente não vai chamar de alongamento agora, a gente vai chamar de um treino de flexibilidade muscular. Então, um dia da vida, a gente vai parar para fazer um treino de flexibilidade muscular. Fez isso pelo menos 2 horas antes da sua atividade física, e aí pode ir para a sua atividade física sem grandes traumas e com um risco de lesão mais baixo, porque está mais fácil para a articulação se movimentar. Tá certo? Ó,
É isso, eu sei que eu falei um monte, mas mesmo assim pode ser que ainda tenha deixado alguma dúvida. Então, se eu deixei você com dúvida, deixa aqui no comentário, comenta aqui sua dúvida, que eu vou tentar esclarecer tudo o que eu puder, o que o meu conhecimento alcançar, tá certo? E eu tenho certeza que enquanto eu falava, enquanto eu te explicava, você foi lembrando de outras pessoas. Então, compartilha esse vídeo com essas pessoas, ajuda essas pessoas a melhorarem. Marca eles aqui nos comentários. Vamos tentar fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis para a gente ajudar o maior número de pessoas possível. E não deixa de curtir para que nos motive a cada vez fazer mais conteúdos de qualidade para você. Tá certo? Forte abraço.